Então, nós vamos chamar aqui o grande, o lindo, o maravilhoso João Gabriel da Fonseca. Fala aí, João. Fala galera, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí, Rocha? Tá tranquilo, João, tá de boa. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo Rocha aí, né? E obrigado pelos exageros aí. Rocha foi meu professor e é um prazer sempre estar trabalhando aqui com ele, nos projetos que ele tem no Maigel, sempre estou à disposição. E quero já, Rocha, agradecer, né, e saudar o evento que você e o Lobão estão organizando aqui com o canal Maigel está fazendo. É muito nobre, né? Atitude muito bonito, muito importante aqui, né, nesse momento aí, que nós estamos chegando na prova do Enem, né? Estava até conversando com alguns alunos hoje, a gente está no 2020, parte 3. Estamos no terceiro semestre de 2020, mas é isso aí. Rochão, é o seguinte, eu preparei aqui, já que o meu tempo é bem curtinho, né? Você vai me dando o tempo aí, por favor. Algumas dicas, na verdade, bem sucintas, a respeito do nosso tema, né, de filosofia e da sociologia aqui. Duas grandes dicas. Uma primeira, Rocha, é dentro do campo do pensamento epistemológico. Antes disso, ficou um pouquinho pequeno aqui na edição, mas eu quero só mostrar para os alunos recorrência na prova, né? Muito aluno fica perguntando assim, meio desesperado em cima da hora, qual tema que mais cai, o que é muito recorrente? Ora, primeiro que não existe nenhum tema que não pode, que supostamente não é cobrado. Se a gente pegar a filosofia, por exemplo, filosofia moderna e antiga, né, e a temática, são as principais formas, as principais quantidades de questões que a gente tem. O que é filosofia temática? Só para ficar claro aqui, né, para a galera. Filosofia temática é a gente pegar temas gerais, como, por exemplo, epistemologia, né, como teoria ética, como política. Esses são temas gerais na filosofia que englobam muitos autores. Mas veja que a recorrência maior de conteúdos, já que temática está dentro das áreas, né, dos tempos históricos da filosofia, é filosofia moderna. E é justamente por isso que eu quero trabalhar com vocês uma dica rápida na teoria epistemológica. O Dumas até deu uma citadinha aqui no pensamento cartesiano, né, no René Descartes, e eu quero trabalhar esse tema com vocês, beleza? Vamos lá? Rocha, passa por favor para mim. Pode, pode passar que depois eu vou voltar aqui nesses gráficos. Aqui. Primeira coisa, quando você fala de epistemologia, primeiro ponto assim que eu acho que é fundamental para todo aluno é entender que a epistemologia é uma espécie de disciplina da filosofia, né? A filosofia ela se ramifica em várias áreas: ética, ontologia, estética, né? Filosofia política. E um campo muito importante que recorrentemente todas as provas têm caído é o tema da epistemologia. Episteme, verdade, conhecimento, né, do grego, e logos, racionalidade, estudo racional, conhecimento, né? Então, o que seria epistemologia? Na verdade, uma espécie de filosofia do conhecimento. E durante a modernidade, principalmente a partir do século XVI, nós temos um grande debate que eu particularmente costumo chamar de um conflito de titãs, que é a oposição do racionalismo e do empirismo. A obra cartesiana, a obra de Galileu, até mesmo da obra de Galileu durante a Revolução Científica, de Spinoza, de Leibniz, constitui um campo que nós chamamos de racionalismo. Como meu tempo é muito curto, a grosso modo, o que vocês devem se preocupar? Para o racionalismo, a origem do conhecimento está nas ideias. Né? O Descartes, por exemplo, numa obra muito famosa dele, Meditações, né, de filosofia primeira, uma obra das mais famosas do Descartes, ele vai trabalhar com a ideia de que o conhecimento inato, a ideia inata é aquela que existe na própria essência do ser. Por exemplo, não é um conhecimento adquirido através da experiência, como dizem os empiristas. Uma das teses fundamentais do Descartes, por exemplo, dentro da noção de ideias inatas, é o princípio da dúvida. Né? O primeiro passo do conhecimento é duvidar de tudo, para assim, através de 4 operações do método, e aí a dica, revisem essas 4 operações, tá? Constituir um conhecimento seguro. O professor Dumas até citou, né, a noção de conhecimento inabalável, né, de conhecimento inabalável, conhecimento seguro, indubitável, que o Descartes trabalha a partir da dúvida. Veja, isso não faz o Descartes ser um cético, né, porque a dúvida é um meio para obter conhecimentos seguros. Se fosse cético, a dúvida geraria mais dúvida, né? No pensamento cartesiano, a dúvida é um meio para chegar em conhecimentos, então, seguros. Por isso, Descartes, então, utiliza uma tese que vem desde o pensamento platônico. Aí, outra dica, né? É muito comum, nem poder comparar Platão
com, por exemplo, o pensamento cartesiano, que Descartes assume o chamado dualismo mente-cérebro. Né? O que seria esse dualismo mente-cérebro? A separação da realidade na coisa pensante, res cogitans, como está aí no material, e a coisa extensa, a extensão da coisa pensante. Tudo que é corpóreo, tudo que é físico, que ocupa um espaço no tempo, é o res cogitans. Desculpa, é a res extensa. E o res cogitans nada mais, nada menos que é o eu cartesiano, o puro pensamento, esse eu pensante que não ocupa espaço no tempo. Então veja, cérebro é parte cefálica, física, concordam? Então, se o cérebro é isso, se é parte física, ele é uma res extensa. Já a mente, que é a atividade do conhecimento, a atividade do pensamento, é essa res cogitans, né? Por favor, Rocha, o próximo slide. Em oposição ao pensamento racionalista, também durante o século XVII, já a partir do século XVII, nós temos inúmeros autores que compõem o empirismo de tradição britânica. Principalmente se a gente pegar a obra de Francis Bacon, com o indutivismo, o pensamento de John Locke, de George Berkeley, e até mesmo de David Hume, que já era um empirista cético do século XVIII. Na tese do pensamento empirista, eu quero só dar uma dica do Francis Bacon para vocês. Bacon foi um grande entusiasta da ciência moderna. Sem sombra de dúvidas, Francis Bacon foi um cara que viveu durante o século XVII, prioritariamente, mas que a grande obra dele contribuiu para as inovações técnico-científicas que a gente teve na Inglaterra, né, que deu origem à Revolução Industrial. Entre esses pontos, que é fundamental, foi a tentativa de Bacon, e aí eu acho que ela obteve muito êxito, de romper com o pensamento ou o método aristotélico. Né? O que Bacon queria era uma ciência prática, que através da experimentação, da regularidade, se comprovasse hipóteses científicas. Então, veja vocês, assim, o que Bacon deixa para a gente, né? Mesmo que ele tenha sido criticado posteriormente. Bacon constituiu uma forma de ciência na modernidade baseado na noção de explicação teórica prática. Ou seja, você elabora a partir da experiência e da regularidade dos fenômenos, da experimentação, uma ideia, uma verdade científica. Para vocês terem uma ideia, o pensamento de Francis Bacon foi fundamental no surgimento do positivismo do século XIX, que fundamentou o surgimento, inclusive, da sociologia. Né? Uma ciência objetiva, com supostas, né, características de neutralidade, a tentativa de ser um tipo de saber realmente prático, etc. Tá bom? Então, dica fundamental é o racionalismo e o empirismo, né, dentro da epistemologia, cai todo ano. Tá? Quando não comparativo, um autor ou outro aqui. Belezinha? Dica rápida, meninos. Vamos na sociologia, rapidão. Rocha, mostra para mim rapidão, volta só um pouquinho, lá naqueles gráficos que eu trouxe, por favor. Aqueles gráficos do começo do meu material. Isso, esse segundo aí. Dá uma aproximação, por favor, Rocha. Na sociologia, quando a gente vai falar, por exemplo, de conteúdos que são recorrentes todo ano, nota que, empatado, né, com o segundo lugar, a gente tem ali diversidade cultural e estratificação. Ou seja, teoria de cultura, né, cultura popular, às vezes cai uma ou outra questão sobre indústria cultural, mas fundamentalmente, dentro da chamada sociologia temática, o tema da cultura é o tema que cai todo ano. Veja, sociologia teórica cai, Marx, Weber, Durkheim, sempre caem. Mas veja, a recorrência é muito menor. Por exemplo, Durkheim caiu só uma vez, Marx caiu 3 vezes, Weber uma vez, né? Então vamos dar umas dicas de cultura, que eu acho que é fundamental. Bora lá, Rochão. Vamos lá na cultura. Quando a gente pega cultura, por exemplo, o Enem, diversidade cultural, cultura popular erudita, questões de gênero, né, vinculado à violência, enfim, tudo isso é tema de prova. Quer ver? Passa, por favor, lá, Rocha. No slide de cultura, por favor. Primeira coisa importante. A prova do Enem, ela, mesmo com as mudanças políticas que o Brasil teve nos últimos anos, ainda mantém uma tradição muito grande de valorizar a chamada cultura popular. Tipicamente, as diversidades que a gente tem no Brasil, e aí, tanto regionais quanto nacionais, é muito comum cair essas questões vinculadas a essa identidade. Destaque fundamental é quando se fala de cultura popular. Uma cultura popular, a gente pode entender como uma expressão do povo, né, uma expressão de produção simbólica, que tem ligações diretas com as identidades, que tem um sentido significativo. No Brasil, por exemplo, culturas populares muito cobradas na prova são festividades,
como, por exemplo, carnaval, danças, festas folclóricas, literatura de cordel, né? Provérbios, aí frevo, música, enfim. Tudo isso volta ao que a gente chama de cultura popular. E a pergunta que eu lanço aí, e vocês têm que ficar muito atentos a isso, qual é o órgão político e aí institucional que protege as diversidades culturais no Brasil, que faz o processo de tombamento, né, que reconhece essas culturas? O IPHAN. O IPHAN é um órgão que cobra, né, a prova do Enem cita ele demais, sobre patrimônio histórico, de maneira, assim, assustador. Todo ano está lá citando o IPHAN, alguma coisa, né, quando o IPHAN tomba um determinado patrimônio cultural e tal. O que é patrimônio? Passa, por favor, Rochão. Quando falamos em patrimônio, né, a gente tem que pensar primeiro. O ser humano é um ser que não necessita apenas de se alimentar, né? O ser humano, como diz até uma música do Titãs, comida, né? A gente não quer só comida, o ser humano também, ele fornece, né, diante da natureza, o que a gente chama de cultura. E quando produz cultura, uma das necessidades mais fundamentais do homem é construir elementos simbólicos que representam essa necessidade, né, humana de viver. Tanto pode ser material quanto imaterial. Ou, em outros termos, tangível ou intangível. Por exemplo, quando falamos de cultura tangível, cultura material, é tudo que engloba aquilo que é físico, material, aquilo que é fundamentalmente palpável, não é concreto. Mas, do outro ponto de vista, nós também produzimos danças, falas, né, representações, regras, normas, padrões culturais. É o que a gente chama de cultura imaterial. Então, no Brasil, é muito comum, né, a prova do Enem valorizar tanto cultura material quanto imaterial. Um exemplo, 2014, há bastante tempo, 6 anos já, a prova cobrou uma questão que fala do reconhecimento, do tombamento do pão de queijo, aliás, do queijo de Minas, né, como patrimônio cultural do Brasil, né? Então o IPHAN foi lá, reconheceu, da humanidade, aliás, foi lá e reconheceu. É o queijo em si, não, mas é o ato de fazer tudo que engloba, né? A produção, você tem ali toda a produção agropecuária, o ato, o formato, enfim. Isso é muito reconhecido na prova. Já caiu uma questão sobre frevo, né, que é um tipo de dança pernambucana, etc. Por último, último slidezinho meu aqui, para a gente passar para outro professor. Quando se fala de patrimônio histórico, a gente pode separar, por exemplo, patrimônio histórico entre patrimônio histórico, que por exemplo, cultural, né, material ou imaterial. Quando há esse reconhecimento, existe todo um processo burocrático que o Estado brasileiro, através dos seus órgãos, entre ele o Ministério da Cultura e da Educação e Cultura, o MEC, e o IPHAN, atuam juntos na proteção. Mas o que é patrimônio? É qualquer coisa que é da cultura? Não. Primeiro, a gente tem que entender que patrimônio é aquilo que está ligado a uma identidade, é aquilo que está presente. Por exemplo, um carro. Pô, o carro é uma cultura material, mas ele não é um patrimônio histórico, porque não tem uma ligação necessariamente. Agora, você está falando de um carro de boi, que tem uma ligação teórica, né, histórica, importante com uma cidade, com um vilarejo, uma comunidade, tem outro sentido. Então, cuidado, que para mim, fundamentalmente, patrimônio histórico cai todos os anos na prova, e esse é uma dica, eu acho que importante para vocês, tá? Internacionalmente, para encerrar, Rochão, meu tempo já esgotou aí. Para encerrar meu tempo, a Unesco, né? Internacionalmente, um órgão das Nações Unidas, né? Para a proteção da cultura, da ciência e da educação, fundamentalmente dá base para a proteção das culturas internacionais. Como é? Pode ir, pode ir. Pode ir? Então, beleza. Mais um áudio, eu estava te xingando aqui, mas mais um áudio. Só para encerrar, então, Rochão, eu acho que os alunos têm que se preocupar bastante com questões vinculadas à cultura, tá? Diversidade cultural, né? Pensar fundamentalmente sobre os tipos de cultura e, principalmente, cultura de massa, cultura popular, indústria cultural no Brasil. Eu acho que é importantíssimo vocês ficarem lembrando disso. Inclusive, a sociologia eu diria que é a área do conhecimento que mais dá repertório sociocultural para vocês na redação. Né? Então, o diálogo fundamental com autores da sociologia, eu acho que é de grande feitio para vocês. Beleza? Posso encerrar então, Rochão? Ó, muito obrigado. Não podia não, né? Que a gente tem muito mais coisa para falar, mas infelizmente, né? Para voltar.